O Jornal do Meio-Dia está de volta e, mais uma vez, vamos falar sobre a reforma tributária. Como vimos no primeiro bloco, Mato Grosso pode perder 6 bilhões de reais com essa modificação. O que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o economista Ocemário Dalto. Boa tarde, economista, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores para mais uma participação aqui, que é um prazer estar com vocês. O principal discurso aí em defesa da reforma tributária é que ela iria promover justiça fiscal. Só que tem muita gente aí esperneando como injustiçado. E aí, o que fazer para conseguir aprovar essa reforma tributária lá no Congresso Nacional? Tem que mudar muita coisa, não tem? Sem sombra de dúvida, Lúcio, o que, da forma como se apresenta, realmente é impraticável. Os prejuízos são maiores do que os ganhos que se propaga, né? Principalmente no quesito geração de emprego, ou seja, perda aí de postos de trabalho, com aumento efetivo em alguns setores. Estudo da CNC, na Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, apontam a possibilidade de perda em torno de 3,8 a 4 milhões de emprego só no setor de serviço, devido ao acréscimo de impostos através da proposta da reforma tributária. Qual vai ser esse acréscimo dentro dessa proposta? Olha, na área de serviços, quando nós avaliamos o ISS, que seria o Imposto sobre Serviços, que são cobrados nos municípios, que varia de acordo com o município e os setores, de 2% a 5%, 7%, subiria para essa média que está propondo aí de 25%. Então, um acréscimo considerável, ou seja, mais de 5 vezes, né? Ou seja, mais de 500% nessa alíquota. Então, realmente, determinados setores vai sofrer alguns reveses. O que precisa aí é realmente fazer uma discussão mais ampla, retomar, até porque essa discussão já está há muitos anos no Congresso, né? Medidas que já deveriam ser adotadas há muito tempo. Então, agora nós estamos falando de um substitutivo, que o governo encaminhou, agora tem um substitutivo do Congresso, mas mesmo assim precisa de fazer uma discussão pontual em alguns setores. Se analisarmos a reforma é importante, sem sombra de dúvida, porque nós, aqui no Brasil, nessa questão fiscal, nós somos o país que mais cobra impostos. Tá? Conforme o senhor bem colocou aí, muito embora um dos objetivos da reforma seja simplificar a tributação no Brasil e, de certa forma, alavancar o crescimento, destravar a economia, na prática vai impactar também na geração de empregos, né? Conforme o senhor colocou, cerca de 4 milhões aí de pessoas podem ser prejudicadas, sem falar no aumento de produtos, de bens e serviços. Esse próprio estudo da CNC, melhor dizendo, que é a Confederação Nacional de Bens e Serviços, apontou que em alguns casos pode chegar a 170%. Então, na prática, vai ficar mais caro para o cidadão, não é mesmo? Essa reforma, na verdade, ela não traz uma diminuição de impostos, não é isso, doutor? A proposta inicial é fazer uma redução, né? Ou seja, ter um equilíbrio dentro de quem participa efetivamente das receitas do Estado, né, em toda a sua esfera, mas há essa discussão mesmo, né, os setores da economia, né, que representam a Federação do Comércio, e não vai ser diferente também a Federação da Indústria, da Agricultura, todos esses que representam os grandes setores, né, primário, secundário e terciário da economia, vai ter que voltar, sentar à mesa e fazer uma discussão, porque realmente há uma possibilidade, setores que hoje são isentos, passarão a serem taxados. Então, a reforma deveria ser adiada, essa votação, para que tudo isso fosse analisado. Eles querem votar o quanto antes, né? Pois é, mas o quanto antes tem que se preocupar com a possibilidade da aplicação real com o benefício que se propõe, porque, como você bem disse, né, o objetivo primeiro é ter, né, redução de carga tributária, que não é o que nós estamos vendo, nós Sim. vamos trazer uma média aí de 25%, que vai muito além de determinados produtos, serviços e setores da economia, que agora você sobe a média, né? A régua vai subir e aí vai realmente prejudicar no conjunto geral. Sim. Voltando aqui para Mato Grosso, a gente acompanhou aqui agora há pouco o governador repetindo que a queda na arrecadação aqui seria em torno de 6 bilhões de reais. Mas é preciso lembrar também que não seria apenas o Estado que perderia por causa da queda aí de 6 bilhões
de reais na arrecadação. Isso daí tem um efeito dominó, não é? Quer dizer, nos repasses aos municípios, nos investimentos, é uma situação complicada, não é? Lúcio, o governador, quando faz essa consideração e essa reclamação, vamos colocar assim, ele está coberto de razão. Porque imagina lá, das contribuições, né, que é o FETAB, que é voltado principalmente para investimentos em infraestrutura e habitação, ele vai deixar de existir. Essa fonte só aí a pancada é em torno de 3 bilhões de reais, né? Que afeta a investimento direto do Estado e nos municípios. Então, o que nós podemos analisar? Tem um fundo de desenvolvimento regional, mas como que isso vai ser distribuído? O governo está prevendo aí em torno de 8 bilhões e crescente até 2032, de 27 a 32, chegando a 2032, chegando a 38 bilhões, né, de um total de 168 bilhões num período proposto. Mas só que no nosso caso, um Estado que é carente de infraestrutura e que está aí com uma necessidade premente de poder colocar à disposição essa infraestrutura, inclusive para o aquecimento e o crescimento do investimento e da economia regional, vai ser muito prejudicado. Eu acredito que Mato Grosso seria um dos mais prejudicados. E com a agravante de que o mercado consumidor ele é muito pequeno em relação ao resto do país. Esse é um outro ponto mais à frente, né? Quando da totalidade da sua implementação, o imposto será cobrado no setor no município, no estado onde é consumido esse produto. No nosso caso, que somos produtores de commodities voltados praticamente para exportação, vamos ter uma queda muito grande. Quando ele coloca lá os 6 bilhões, é basicamente no orçamento do Estado, e você lembra bem. E o efeito multiplicador lá e o efeito dominó que vai cair a arrecadação no município, quando ele deixar de cobrar diretamente o ISS-QN lá no município, que é uma das fontes principais, e essas transferências, porque se você reduz a arrecadação, reduz as transferências, lá no município também vai ocorrer uma queda abrupta nessa situação. Então, há que haver cautela, rediscussão e como que isso vai dar, porque parece que é muito tranquilo. Um dia desse aí nós vimos uma reclamação que nós vamos tirar dinheiro aqui para aplicar no Nordeste ou em outra região. Dentro dessa visão, se não houver um pacto federativo para saber, inclusive, como acessar esses recursos para investimento, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um dos dois fundos que o governo federal está propondo, realmente nós não temos nenhuma segurança e podemos ter um prejuízo muito grande em todos os setores da economia do estado de Mato Grosso. E aí, com isso, instaurar-se uma injustiça fiscal, né? Vai prejudicar, por exemplo, Mato Grosso, que por muito tempo tem alavancado o crescimento do país, não é isso? Desde a pandemia com o agronegócio. Essa é uma análise, como eu digo, olha, não dá para fazer de afogadilho, lição de casa que deveria ter sido feita há muitos anos atrás. Há 30 anos a reforma agora está a coisa né? Querem fazer de qualquer jeito, dias. Não pode ser de qualquer jeito. Essa questão, inclusive, de reduzir, né, a máquina é importante, porque você vai tirar essa arrecadação que está basicamente no governo federal, você vai romper essa cadeia e vai jogar direto para o município, ou seja, os municípios e os estados vão ser o grande arrecadador dessas receitas. E tem uma constatação aí que é muito interessante, entre aspas, não é isso? O cidadão vai perder porque vai aumentar o imposto. O município vai perder, o estado vai perder. Só o governo federal é que vai ganhar. É isso? Voltamos àquela condição, né? Mais Brasília e menos Brasil. Porque vai concentrar, concentração de renda. O senhor acabou novamente. de falar aí o seguinte, olha, se não tiver um pacto federativo, mas isso não interessa lá para Brasília. O argumento é o contrário, mas na prática é bem diferente. Por isso que nós temos que discutir. Quando eu falo nós, a sociedade toda tem que atentar a esse quesito que afeta a todos. A reforma tributária é uma questão lá de Receita Federal, secretarias de Fazenda. Não, somos nós, cidadãos, que vamos ser impactados diretamente no aumento de contribuição através dos impostos e redução dos serviços a serem prestados pelo Estado ao cidadão, porque ele vai ficar com capacidade de investimento, no nosso caso, na área de infraestrutura, na área de saúde, na área de educação, porque esses recursos vão minguar aqui nos cofres do Estado. E diminuindo as ofertas de emprego.
Sem sombra de dúvida, a CNC já levantou lá quase 4 milhões de empregos diretos só no setor de serviço. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada.